algumas letras em negrito. E essas letras em negrito, ou palavras ou frases, eu acrescentei aqui, que é para, no momento que a gente lê o assunto, a gente conseguir associar ele com todo o processo que vai ocorrer desde a circulação fetal até a circulação materna. Então, aí eu escolhi essas duas imagens aqui, que era para se basear nesses processos que ocorrem. Aí, lá na parte que fala de circulação placentária fetal, fala lá todo o processo. Por exemplo, fala que as artérias umbilicais que levam o sangue, como é que fala? O sangue que não está oxigenado, né, que já passou pela circulação fetal, que está pobre em oxigênio, pobre em nutrientes, para eles voltarem para o organismo da mãe, eles passam pela placenta, através das artérias umbilicais, que se ramificam na placa coriônica e, posteriormente, nas vilosidades coriônicas, para que esse sangue seja passado para as veias endometriais e, então, passe para o organismo da mãe. E essa placa coriônica, ela vai estar bem ressaltada aqui nessa imagem. Então, quando eu estava montando a explicação que eu ia fazer, no caso, nessa parte, eu achava que a pessoa poderia ter várias maneiras de explicar. Ela poderia, primeiro, citar, assim, só por alto, como funcionava esse processo de circulação todo aqui, tanto o fetal quanto o materno, e a partir do momento que ela citasse todos os tópicos no decorrer da explicação do processo, como está descrito lá no livro, ela passaria para as imagens para exemplificar. Por exemplo, aqui fala da circulação placentária materna, já no organismo da mãe, no caso o sangue, que ele passa pela artéria, pela aorta descendente, né, no caso que é a artéria, que ela vai se ramificar na base da placenta, juntamente com as veias. E aí tá aí, desenvolver a explicação em cima desses tópicos que tem aqui na circulação placentária materna. Essa segunda imagem aqui, pode passar o slide. Essa outra imagem aqui poderia exemplificar tanto a circulação materna quanto a fetal, e da maneira que elas vão interagir entre elas. Tipo, tem muitos elementos aqui que dá para citar. Inclusive, é tanta explicação nesses dois slides que eu acho que cada pessoa, no caso, dependendo de como a professora fosse escolhendo o dia, uma pessoa poderia apresentar só esse slide, porque teria muita coisa para falar. Inclusive, eu deixo alerta para vocês que lá a maioria das imagens que a gente escolheu para colocar nos slides, elas estão no livro, e elas possuem uma legenda que descreve muito bem o que elas estão querendo dizer, juntamente com o conteúdo que está lá no livro. Então, ela explica muito bacana como ocorre esse processo, que a circulação fetal, ela se dá por conta da veia umbilical e da artéria umbilical, que forma a placa coriônica, e se divide nas ramificações coriônicas, nos espaços intervilosos, e esses espaços intervilosos, eles são acessados pelas artérias endometriais, espiraladas, que entram como jatos de sangue, e a partir do momento que essa pressão se dissipa, o sangue materno, rico em oxigênio, ele vai se dispersar nesses espaços intervilosos, e ele vai passar a ser absorvido pelas vilosidades coriônicas, que é a parte fetal da placenta. E aí, no caso, ele vai entrar pelas veias que compõem as velocidades coriônicas, vão convergir para a circulação fetal, representada pelas veias, vai seguir para a circulação do feto, distribuindo os nutrientes e oxigenando todos os tecidos que são necessários, pela artéria umbilical, para voltar através das veias endometriais para a circulação da mãe e o sangue ser oxigenado novamente, e receber os nutrientes necessários. Então, tem toda uma explicação que lá no livro dá para fazer com base na legenda que tem na imagem. Que eu deixo para vocês.